bem esses mecanismos. E no doutorado eu trabalhei em Conselho Municipal de Educação, né? Mas fora isso, a minha vivência fui do movimento social, movimento popular, movimento negro, fui do CEAP, eu fiz Cajamar, Instituto Cajamar, estou vendo aqui o Apolônio, uma grande honra estar aqui, que eu tive o prazer de conhecer o Apolônio, né, pessoalmente no Instituto Cajamar, que era o centro de formação da década, né, dos movimentos sociais, ligado ao PT, ligado aos sindicatos da CUT, centros financiados, né? E que foi um centro de formação de muitos multiplicadores, muita liderança no Brasil todo, os diversos movimentos sociais, né, políticos, sindicais, etc. É uma pena que o Cajamar acabou. Eu costumo dizer que a gente tinha que reproduzir o Cajamar em Cajamarzinho, em uns diversos 5.560 municípios brasileiros, né? Para que a gente realmente, de lá para cá, imagina, nesse tempo todo de 20 anos, né, ou mais, se a gente tivesse reproduzido um monte de instituto Cajamarzinho nos municípios, com certeza hoje estaríamos em outro patamar. Ainda não estaríamos brigando por direito de acesso, né? Ainda não estaríamos brigando por autonomia de determinados setores que são fundamentais, né, na gestão da coisa pública. Quer dizer, com certeza estaríamos mais avançados. Mas de qualquer maneira, eu fui de Instituto Cívitas, depois do CEAP, Centro de Articulação de Populações Marginalizadas, eu fui do Cívitas, e no Cívitas eu tive uma experiência muito fantástica, porque na época da Constituinte, eu não sei se o pessoal lembra aqui do movimento pró-participação popular da Constituinte, né? Nós tivemos uma experiência muito interessante na medida em que os movimentos sociais, movimentos populares, não ficaram satisfeitos apenas em ter eleito uma Assembleia Nacional Constituinte e não via com bons olhos deixar o novo texto constitucional na mão dos parlamentares e do tipo de parlamentares que nós temos, né? Com esse perfil todo. E os movimentos sociais, movimentos populares, independente dos partidos, né, sem tutela, autonomamente criaram um movimento popular de participação na Constituinte, né, onde fizemos várias plenárias no Brasil todo, na Baixada Fluminense, questão das mulheres, questão do negro, portadores de deficiência, crianças e adolescentes, e apresentamos várias propostas, né, na Constituinte por emenda popular, né, com apoio dos parlamentares próximo, né, às camadas populares. Hoje esquerda e direita para mim é uma questão geográfica, então naquela época ainda se tinha questão de esquerda e direita. Hoje eu acho que essas falsas dicotomias não se cristalizam mais, não se fazem mais presentes, né? Ideologicamente falando, claro. Mas e no CIFTA nós tivemos uma ideia no Rio de Janeiro, que era o acompanhamento parlamentar, o monitoramento da Câmara Municipal, porque a gente tinha vivido na época Constituinte, o INESP, né, que fazia um acompanhamento do Congresso, e o DIAP, que quando teve na Constituinte fizeram uma avaliação dos parlamentares, colocando o perfil, as votações, né, os projetos, e a gente via naquela época, caramba, quer dizer, isso foi em 88, 89, 90, e eu no CEAP, com um conjunto de amigos, né, incomodados com aquilo, né, possivelmente tomando, depois da minha época de militonto, eu era militonto, mas toda militontice a gente terminava na cerveja, na Cindelândia, no dedo das garrafas, e ali a gente fazia grandes, verdadeiras revoluções, né? Pelo menos no nosso estômago, no nosso organismo, nas nossas mentes. E aí nós tivemos uma ideia, caramba, já pensou se a gente trouxesse essa proposta em nível local e começasse a trabalhar o acompanhamento, né, da Câmara Municipal, para mostrar a esse cidadão o que faz o vereador, o que ele produz, quem votou em quê, aquele projeto, a que tipo de interesse. E aí nós criamos o Instituto Cívico de Desenvolvimento Político e Social e começamos a fazer o relatório de acompanhamento parlamentar na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Naquela época, a Câmara Municipal do Rio de Janeiro tinha uma projeção muito importante, uma bancada considerada de muito boa qualidade na época, né, ligada aos partidos de esquerda, né, Pitar, né, Guilherme Batista, Edson Santos, né, isso mesmo. Então, quer dizer, a gente achava o seguinte, que lançando aquilo, os próprios grupos de esquerda, né, popular, iriam, né, se interessar, e possivelmente a gente iria caminhar para formar uma estrutura de financiamento
e criar essa cultura de estar acompanhando, informando a população o que está acontecendo. E o cidadão comum, aquele que passa ali, ó, porque o especializado não, o especializado, eu sou pesquisador, né, advogado, então vamos lá buscar. Agora o cidadão comum, aquele cidadão comum soubesse dessas informações e, obviamente, uma vez tendo acesso às informações, ele poderia, então, de acordo com a sua consciência, com o seu compromisso político, com o seu interesse, usar essas informações, né, da melhor maneira que ele conviesse, né? E essa ideia estava lá no início dos anos 90, nós acreditávamos que isso ia dar samba, né, até porque a gente achava que a esquerda toda ia apoiar, e quando lançamos o primeiro relatório, que pegamos os vereadores, inclusive da esquerda, dita esquerda, colocamos nosso projeto, começamos a analisar, olha, não é brincadeira não, o bicho pegou. O bicho pegou porque começamos a revelar coisas, dar visibilidade àquilo que não era visível, né? O que vamos chamar de Estado invisível, entendeu? O Estado invisível, poder público invisível, né? E aí nem a esquerda nos apoiou, entendeu? Então nós pudemos, dessa história, nós acabamos fazendo 4, era mensal, nós fizemos 4 relatórios. O último praticamente eu fiz sozinho. E a coisa não andou muito para frente. E depois dali eu fui fazer, então você tinha necessidade de refletir sobre isso tudo, fui fazer o mestrado em ciência política na UF, né? Deixar um pouco de ser militonto, né? Parar um pouco de ser, né, da ação prática e tal, direto, e começar a voltar para a reflexão dessa própria ação, né, desse próprio nosso trabalho. E no mestrado eu me dediquei a discutir o legislativo, poder legislativo municipal, porque a gente faz uma ideia, quando do plebiscito, que o plebiscito foi tão mal discutido, né, que se faz uma pergunta à população, fecha o poder legislativo, a população está arriscada de votar o fechamento do poder legislativo, né, tal era a carga negativa em cima do poder legislativo. E nós criamos um arcabouço institucional, a partir da Constituição, né, que o executivo não governa sem o legislativo. O legislativo se tornou peça fundamental na gestão da coisa pública, né? Garantindo inclusive ele a última palavra, mesmo, né, coisa que antes não existia, já que nós tínhamos, né, toda a lei ela voltava para o executivo e o executivo tinha a última palavra, e agora mesmo com veto, né, com a capacidade de veto, e com o arcabouço democrático, o legislativo passou até a última palavra, que o legislativo pode derrubar o veto do executivo, né? E isso passou a ser para nós muito significativo. E comecei a trabalhar